Lanche ou imóveis? Com que o McDonald's ganha mais dinheiro? Como começou o negócio de ser dono do imóvel que é locado para o franqueado? E qual é a situação atual desse modelo? Um programa sobre business, a Mac Estratégia, é o foco desse Cafeína. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cafeína, eu sou o Doni Denúcio e vamos começar mais um programa. O McDonald's é uma das maiores redes de restaurantes do mundo, nem preciso falar isso. É uma empresa com uma força de marca brutal e que consegue a padronização basicamente em qualquer país e qualquer continente. Um dos grandes sucessos da companhia. Tem algumas especificidades, por exemplo, Índia. O número 1, o mais pedido por lá, é vegetariano. Eu fui pedir o número 1 e veio um lanche vegetariano. Mas se você escolhe o mesmo lanche em qualquer país, ou praticamente qualquer país, o sabor é basicamente o mesmo, considerando um item, um elemento que é feito de ingredientes perecíveis. Isso é um feito e tanto. Com certeza não é a mesma folha de alface plantada na mesma terra que é distribuído para o mundo inteiro. Então eles conseguem uma padronização que é um negócio de louco, é um negócio realmente impressionante. Enfim, você provavelmente já deve ter se deparado por aí com a afirmação de que o McDonald's ganha mais dinheiro com imóveis, com real estate, do que com lanches. Já ouviu essa história? E mais, será que ela é verdade? Uma das maiores redes de restaurante ganhando mais dinheiro com algo que não tem nada a ver com o que ela vende, com o que ela divulga para o público em geral? É sobre isso que a gente vai conversar no programa de hoje. Fundado em 1938, o McDonald's, de acordo com o último balanço, tem mais de 40 mil unidades espalhadas em mais de 100 países. 95% da rede são detidos por empreendedores locais. E segundo projeções, o McDonald's serve algo próximo a 70 milhões de pessoas por dia. Só no Brasil são mais de 1.000 restaurantes, 75 cafés e mais de 2.000 unidades de sobremesas, aqueles quiosques onde você vai e pega sorvete. A empresa tem mais de 50 mil funcionários no Brasil. No mundo, o McDonald's é o segundo maior empregador, fica atrás só do Walmart. A gente não vai entrar muito a fundo na história do McDonald's nesse programa porque ela é super divulgada, muito conhecida. Inclusive, se você não viu, vale a pena assistir o filme Fome de Poder, no título em português, ou The Founder, na versão original, que conta a história da marca. De forma resumida, o filme mostra a história de como Ray Kroc, interpretado no filme pelo Michael Keaton, meio que toma o controle do fast food, na época gerenciado pelos irmãos Richard e Maurice McDonald. O Kroc, depois de conhecer a matriz, fica fascinado com a operação da lanchonete, principalmente com a rapidez em entregar pedidos, processo que era chamado pelos irmãos de Speed Service System. No início, o Ray Kroc oferece à família McDonald a oportunidade de abrir uma franquia do restaurante. Richard e Maurice, depois de uma certa insistência, aceitam a proposta. Só que com o andar da carruagem, as duas partes começam a ter divergências. Os irmãos achavam o sócio muito agressivo, muito invasivo, enquanto eles eram mais conservadores, digamos assim. E o final da história mostra que ele era realmente, digamos, arrojado, para usar um eufemismo. No fim das contas, ele consegue tomar a marca para si. Por um lado, é uma história controversa, polêmica. Por outro, foi o Ray Kroc que fez o McDonald's ser o McDonald's que a gente conhece hoje. E um cara, o Ray Kroc, que é sempre citado como exemplo de que não importa quão tarde você começa a empreender, o sucesso sempre pode ser alcançado. Ray Kroc assume a marca McDonald's em 1961 e nos anos seguintes, até a década de 80, o McDonald's tem a sua fase de maior expansão, um crescimento realmente exponencial. Outras questões retratadas são o fato de que os irmãos ganham apenas 2 milhões e 700 mil dólares pela fatia deles na empresa. A quantia, obviamente, é relevante hoje, na época, muito mais, bastante considerável para 1961, mas não passa nem perto do valor que ela representaria nos dias atuais. Por isso que muitos criticam como os fundadores, tendo sido tão importantes para o nascimento da marca, para a existência do McDonald's, foram excluídos dos resultados da expansão estrondosa. Esse é um ponto também que traz todo esse ar de controvérsia para a história. Fora que o Ray Kroc ainda obriga os irmãos a mudarem o nome do restaurante deles, a antiga sede do McDonald's, depois que ele toma a marca para si. Segundo o filme, o Ray Kroc não honrou a sua palavra em dar uma porcentagem dos lucros para os antigos donos em forma de royalties. História um tanto, digamos assim, cabeluda, mas é um dos cases de maior sucesso do empreendedorismo internacional
e formou a rede que a gente conhece e possivelmente você consome até hoje, assim como eu algumas vezes. Agora, voltando ao tema central do vídeo, e isso é chave para essa análise, logo depois do Ray Kroc assumir o comando do McDonald's, a companhia começa com a proposta de adquirir os terrenos onde se instalavam as suas franqueadas. A ideia, segundo os livros, vem do Harry J. Sonneborn, que foi presidente do McDonald's e uma espécie de braço direito do Ray Kroc. Olha que coisa brilhante! Eles ganham dinheiro com o franqueado via venda da franquia, pagamento de royalties, etc., mas também ganham dinheiro sendo donos do terreno e do imóvel que o franqueado aluga. Uma operação extraordinária e com um risco muito baixo, porque eles sabem os detalhes do negócio que vai ser estabelecido ali, né? Diferente de você ter um locatário desconhecido, tocando atividades aleatórias, sobre as quais você não tem a menor ideia, aqui não. Aqui eles são donos do terreno, do imóvel e sabem os detalhes da operação que vai acontecer ali. É um golaço. Qual era o plano por trás dessa movimentação? Existem alguns tópicos, mas os principais são controle, alavancagem, receita, estabilidade financeira e patrimônio. A ideia da marca era ter mais controle sobre os franqueados. A padronização sempre foi um tema central para a rede do McDonald's. E possuindo os terrenos, eles podem exigir ainda mais daqueles que têm as licenças. Se não, bastaria despejar o locatário. É mais fácil, às vezes, fazer isso do que romper com o contrato da franquia. Então, tem uma franquia do McDonald's e a sua loja não está limpa o suficiente, está vendendo produtos não autorizados, entregando alimentos demorando demais ou fugindo do padrão estabelecido tão exigente e tão exigido pelo McDonald's, é melhor tomar cuidado com um possível despejo. Ou seja, o controle de qualidade é uma das principais questões para a empresa e ser dono do imóvel faz com que, digamos, essa cobrança fique ainda mais poderosa. Tem toda uma lenda na rede que assusta, principalmente os funcionários, sobre os auditores que aparecem de tempos em tempos em uma unidade para ver se está tudo nos conformes. E aí, nos outros pontos, a questão de adquirir os terrenos está muito do lado do faturamento e do capital de giro. Os ganhos com aluguel ajudam nos rendimentos do McDonald's. Se você conhece alguém que tem um restaurante, deve saber como é difícil sustentar um negócio desse tipo, nesse segmento. As margens normalmente são muito apertadas, baixas. Cobrar aluguel ajuda nesse sentido para o grupo. Além disso, em momentos de crise, é normal as pessoas começarem a comer menos na rua para priorizar refeições em casa. Enquanto isso, os ganhos com aluguéis, em momentos mais críticos como esse, continuam mais ou menos estáveis. É também uma questão de diversificação, portanto. Sobre patrimônio, a gente nem precisa falar, né? É claro que comprando terras, o patrimônio do McDonald's aumentou consideravelmente, o que ajuda, por exemplo, a empresa a conseguir crédito com juros mais baixos, porque possui muitos imóveis, garantia e colateral de monte, que reduz o risco de um eventual credor. E aí, quando você pega o último balanço disponível da empresa, você vê como essa estratégia tem importância dentro do resultado da companhia. Entre julho e setembro do ano passado, o McDonald's ganhou 4 bilhões e 400 mil dólares das suas franquias. Desse valor, os aluguéis foram responsáveis por 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Ou seja, mais da metade. A receita total da rede de fast food foi de 6,6 bilhões de dólares, com a empresa recebendo mais 2 bilhões e meio das lojas que ela mesma opera. Mas se você for ver, o real estate é responsável por quase 38% do faturamento global do McDonald's. Mais de um terço, é muita coisa. E se a gente pega só aquele primeiro dado ali dos franqueados, você viu, é mais do que a receita que eles geram. É um negócio realmente impressionante. Em setembro de 2023, o McDonald's tinha quase 42 mil imóveis próprios alugados aos franqueados. Olha o gráfico aí na tela. Com ele dá pra gente entender bem como a rede ganha mais com aluguéis do que com royalties. A letrinha é pequena, então vou ajudar. Ele mostra basicamente os números de 1961 até 2023. As barras vermelhas indicam as lojas com operação própria, onde o McDonald's é dono. As barras amarelas indicam as operações que são tocadas com franqueados e afiliados, mas onde o McDonald's é dono do imóvel. É mais ou menos em 2005 que a empresa resolve reduzir a quantidade de lojas próprias e expandir a de franqueados, e expandir o número de imóveis locados aos franqueados. Com todo esse peso dentro da rede, de tempos em tempos, os acionistas cobram que o McDonald's venda o seu braço de imóveis. O último evento relevante que foi nessa linha aconteceu em 2015. Na época, a rede de fast food estava com seus resultados andando um tanto de lado e alguns acionistas estavam pressionando a movimentação para destravar o valor. Olha o exemplo da notícia do Wall Street Journal. McDonald's
perto da decisão sobre real estate. Na época, os ativos imobiliários da empresa valiam algo perto de 28 bilhões e 400 milhões de dólares. A ideia era pegar esse dinheiro e devolver em forma de dividendos, ou então deixar ali como caixa para a empresa. Só que a movimentação não saiu do papel. Os executivos do McDonald's sabem a importância do real estate para a empresa. A companhia, no lugar disso, preferiu anunciar mudanças, focando no corte de custos, simplificando suas operações de cozinha, devolvendo mais dividendos para os acionistas. Mas ela vendeu alguns pontos onde os restaurantes não iam bem. Aqui vale a gente mencionar brevemente que o McDonald's aumentou seu retorno aos acionistas durante 25 anos e faz parte até hoje do Dividend Aristocrats do S&P 500. É uma lista das empresas que pagam mais proventos aos acionistas. Só que há um tempo, mais especificamente desde 2015 que eu citei, os yields não crescem. Tem aí algo engraçado para a gente notar no mercado financeiro, né? Quando uma empresa é boa pagadora de dividendos, caso do McDonald's, não é raro que ela atraia acionistas interessados especificamente nesse tipo de retorno. Está investindo, está comprando ação, não porque acha necessariamente que a empresa vai crescer, vai bombar, que é fantástica, que a operação funciona, mas por conta dos dividendos. A pressão que a rede sofre de tempos em tempos elucida muito isso. Alguns shareholders querem retornos e não ligam se isso pode impactar toda a tese na qual a empresa foi fundada, ou até mesmo no crescimento das ações. Apesar de estar pagando menos dividendos, proporcionalmente, as ações do McDonald's têm uma tendência de alta. Vender o braço de real estate iria impactar o modelo de negócio da companhia, jogando o faturamento e as margens possivelmente para baixo. O valuation provavelmente iria junto. Quando a gente olha o gráfico do preço das ações na Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, a NYSE, ação de código MCD, analisando o histórico máximo, a gente vê claramente o desempenho extraordinário desde o IPO. 11.454% de ganho, pelo menos até esse momento em que a gente pegou o print aí que você está vendo na tela. De qualquer forma, a cobrança é válida, é só uma questão de prioridades, né? Preferir valor em ação ou proventos, mesmo que em detrimento do crescimento dessa mesma ação. Você, se fosse acionista do McDonald's, preferiria o quê? Dinheiro pingando no bolso via dividendos ou deixar a empresa rodando no modelo atual para, quem sabe lá na frente, ver a ação que você comprou valendo muito mais, multiplicando seu valor? O que é que você acha melhor? Ó, não tem resposta certa, tá? Tô querendo realmente saber a opinião de vocês. Tem empresas que usam uma tese, empresas que vão na outra linha, mas no caso do McDonald's, o que é que você preferiria se fosse o investidor, se fosse o seu patrimônio que tivesse ali alocado? Responde nos comentários pra gente. Para fechar o programa, eu acho que vale mencionar que há outros negócios em que acontece algo parecido com o que acontece no McDonald's, no sentido de que a face mais visível do business nem sempre é a única ou a mais importante em termos financeiros. Você sabia, por exemplo, que o Starbucks é visto por muitas pessoas como uma empresa do setor financeiro? Tem até notícia, olha só, Starbucks, o maior banco do mundo. Mas isso é papo para outro cafeína. Curtiram o programa de hoje? Vale fazer um outro cafeína sobre Starbucks, sim ou não? O que é que vocês acham? Contem pra gente para ver se vale o esforço ou se a gente troca de pauta. Eu gosto bastante desses assuntos de negócios, gosto quando a gente pega uma empresa e tenta trazer aqui um outro aspecto, um outro elemento, um outro recorte sobre ela. Se você curte também, fala aí pra gente. Manda bala no Starbucks, tá bom? Então a gente faz um roteiro de Starbucks, mas eu quero saber antes se vocês apoiam essa ideia. Valeu, pessoal, muito obrigado pela companhia, pela generosidade nos comentários, por seguir a gente lá no Instagram, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Um abraço, valeu!